Boa noite, tudo bom com você que tá aí do outro lado? Estamos aqui hoje. Eu sou Silvana Pereira e estou aqui para falar de um assunto hoje que eu amo. É uma coisa que a gente tem visto esses dias, né? Muito se tem falado sobre liberdade. E ontem mesmo eu postei aqui no meu Instagram uma mulher que foi solta ontem, né? E é interessante que como nós queremos ser livres, estamos lutando por essa liberdade. E eu acredito que ser livre é uma coisa extremamente necessária e ela precisa, em primeiro lugar, começar de dentro para fora. Nós precisamos ser livres de dentro para fora. Porque tem muita gente livre, mas presa do lado de fora, em cadeias, e tem muita gente em cadeias, mas totalmente livre. Por quê? Porque a liberdade, ela começa aqui na nossa mente, ela começa na nossa alma. Então, é muito importante a gente ser livre de alma. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre nós sermos livres. Principalmente as mulheres que às vezes se sentem bloqueadas de alguma forma, por algum motivo. Eu sou Silvana Pereira e eu ajudo mulheres a superar seus bloqueios e descobrir seu propósito. Porque uma mulher, quando ela descobre o propósito, uma mulher, quando ela fica livre dos bloqueios, qualquer ser humano, quando ele fica livre dos bloqueios, ele está pronto para romper, ele está pronto para ir muito mais longe, para voar assim como águia, né? E é isso que eu acredito, que nós precisamos ser livres, livres de dentro para fora, livres dos bloqueios que nos impedem em muitas áreas de ser nós mesmos, de conquistar, né, aquilo que a gente mais deseja, aquilo que mais a gente sonha. A gente precisa ser livre para alcançar nossos sonhos, né? Para tanta coisa que ferve aqui dentro e a gente precisa conquistar. Então, ser livre é algo que começa de dentro para fora. Muitas pessoas, elas ficam presas no pensamento, presas nas crenças, né, que trouxeram de criança, e tudo isso faz com que a gente não alcance os sonhos, não alcance os projetos. E é interessante que essa liberdade que começa na alma, ela vai nas finanças, essa liberdade na nossa mente, no nosso consciente. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente entende que é uma liberdade que nós precisamos ter de dentro para fora, a gente age sem medo. Porque o medo, ele é bloqueador, tremendamente bloqueador. Foi o que eu falei semana passada. A gente precisa ter coragem para estar vencendo o medo. Porque medo todos nós temos. Agora, o que a gente vai fazer com esse medo? É agir apesar do medo. Então, a liberdade, ela começa de dentro para fora. E para mim alcançar liberdade financeira, liberdade econômica, na carreira, no amor, nos nossos relacionamentos, né? Tudo isso eu preciso ser livre dentro. Porque se eu carrego um peso, se eu carrego bloqueios, se eu carrego limitações, eu fico impedida de alcançar o que Deus tem de melhor para mim, né? Eu fico muito empolgada com esse assunto porque, para mim, ele é extremamente fundamental para todas as outras áreas da nossa vida, para a gente ser transformado, né? Porque todos nós nascemos com um potencial incrível, incrível, intrínseco. Você que está me ouvindo agora, você tem um potencial incrível. Todos nós temos esse potencial para chegar no nosso propósito. Mas quando a gente é travado, quando a gente fica amarrado pelos nossos bloqueios inconscientes, não tem como a gente romper, não tem como a gente vivenciar o melhor
que Deus tem para nós. Então, eu fico empolgada com isso, porque foi o que Deus fez na minha vida. Pela minha história, eu já passei um pouquinho para vocês e acredito que com outros momentos vão ter oportunidade de eu estar colocando essa história, né? Mas eu fui presa muito tempo por crenças negativas, por limitações aqui, pelo medo e por muita coisa que eram amarras invisíveis, né? E a cura, ela é processual. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo quão livre eu fiquei de tantas amarras invisíveis que me travavam, que me agarravam, que não deixava eu avançar e ir para aquilo que era o meu propósito. E é interessante que eu vejo de uma forma que Deus ele usa muitas vezes as limitações, os nossos traumas, aquilo que a gente passou ao longo da vida, e eu quero que você entenda isso. Que Deus usa as suas vivências, que Deus usa aquilo tudo que você passou, aquela bagunça quando você olha para trás e fala, gente, será que isso dá para usar de alguma forma? Será que essas experiências que eu tive, que foram tão doídas, tão negativas, elas podem ser usadas de alguma forma? E eu te digo hoje que qualquer trauma, qualquer experiência que você teve negativa, ela pode se transformar num milagre. E pode não só transformar em milagre na sua vida, como pode influenciar um número enorme de pessoas ao seu redor. A começar pela sua casa, pelas pessoas que você ama, porque você mudando, seus relacionamentos mudam. Você mudando, as pessoas que estão em volta de você também elas mudam. Por quê? Porque quando uma pessoa ela passa por uma cura interna, uma cura interior, quando é livre de tudo que está aprendendo, nas crenças, como eu disse, tudo isso, Deus ele usa, né, a nossa libertação, a nossa liberdade para mostrar os abusadores, aqueles que são acusadores, que estão ao nosso redor, que tentaram contribuir para que a estima fosse baixa e que os bloqueios impedissem a pessoa de avançar, de crescer, de romper. Eles são envergonhados. Por quê? Porque a maioria das pessoas que passaram por algum trauma, algum desuso, que foram abusadas, né? O desuso quer dizer o seguinte: eu usei aquilo que era para um propósito de forma totalmente incorreta. E essas pessoas, quantas eu já vivenciei vendo a vida transformar num milagre. E esse milagre ser usado para contagiar outras pessoas e encorajar outras pessoas. Porque não tem nada mais precioso quando você olha para uma pessoa e fala, olha, ela foi abusada verbalmente, emocionalmente, e hoje ela influencia tantas pessoas. Ou então essa pessoa passou por uma doença incrível, assim que quem olhava dizia, olha, não vai romper. É como uma mulher que eu ouvi em São Paulo, e chama Beatriz Monteiro, 27 anos. Por causa de uma diabetes, ela ficou cega. E aí ela pensou, meu mundo acabou agora. Só que naquele processo ela ouviu dizer de uma menina que ela trabalhava com patinação. E ela falou, por que não fazer igual ela, que também é cega, e eu superar isso? E foi o que ela fez. Ela pegou a ajuda dessa menina e as duas competiram em competições internacionais e formaram uma associação para ajudar aquelas pessoas cegas a superarem a sua limitação. E daí então elas começaram a fazer, né, uma campanha para todas aquelas pessoas deficientes visuais, para estar fazendo, desafiando aquelas pessoas a fazer a mesma coisa. Então, quando a gente encara a dificuldade não como um problema,
mas como um desafio. Eu vou crescer apesar da crise, apesar da dificuldade, apesar daquilo que está me trazendo para baixo, apesar do abuso, do desuso, do uso incorreto da minha vida. Eu vou fazer algo novo, algo grandioso, algo maravilhoso. Isso se transforma realmente em um milagre. E é isso que eu quero hoje incentivar você. É isso que eu quero desafiar você a olhar para a sua vida, para suas experiências e falar assim: o que eu posso tirar de bom disso? E me tornar uma outra pessoa. O que eu posso tirar das minhas experiências passadas, ao invés de ficar me lamentando, ao invés de olhar para mim e ficar com aquela dó de si mesmo? Porque às vezes dá. Eu vou dizer para você que muitas vezes, quando eu olhei para a minha realidade, para a minha situação, eu falei: gente, não tem como eu reagir. O que eu passei a vida inteira, o que eu trouxe de bagagem comigo, da minha casa, do meu lar, da minha família, não tem como eu romper, não tem como eu alcançar nada melhor. Mas foi isso que me fez ser a pessoa que eu sou hoje e ajudar tantas pessoas ao meu redor. E é isso que eu quero passar para você hoje, porque depende muito da atitude que nós tomamos em relação a aquilo que aconteceu conosco. Muitas mulheres cristãs, eu vejo, elas conhecem Jesus de uma forma intrínseca, pessoal, maravilhosa, são cristãs, elas já experimentaram talvez o melhor de Deus, mas elas nunca experimentaram uma resposta específica para o dilema da vida delas. E algo que é interessante é nós vivermos a solução que ele tem, que nós podemos encontrar em algo assim muito maior do que o problema do passado que nós tivemos, né? Algumas mulheres que eu encontro, algumas pessoas que eu encontro, elas não têm coragem nem de falar do problema para uma pessoa ou para compartilhar, para buscar ajuda. E às vezes nem para Deus. Eu não vou comentar de alguma coisa que para mim é um peso, ou para mim é uma vergonha. Para mim é algo que eu carrego pesado nos meus ombros. Mas uma coisa que eu te digo, todo peso que tem te desgastado, a sua vida como um todo, pode ser livre se você tomar uns passos que eu vou falar no finalzinho. Porque precisa... Tem jeito de ficar livre? Oh, com certeza. Eu sou aqui uma testemunha viva que é possível a gente ficar livre dos pesos. É possível a gente ficar livre dessas amarras invisíveis. É totalmente possível. Tem um exemplo que eu acho muito lindo. Quando Jesus encontrou com uma mulher na sinagoga, nem o nome dela é mencionado, mas é mencionado o que aconteceu com ela. Era uma mulher que estava há 18 anos encurvada. E toda vez que eu lembro dessa passagem de Jesus encontrando com essa mulher na sinagoga, uma mulher com uma situação peculiar, diferente, difícil, no meio daqueles homens todos dentro da sinagoga, mas encurvada, há 18 anos, me remete a pensar a postura física daquela mulher. Há 18 anos encurvada. Quando uma pessoa fica encurvada, não tem outra maneira de você encarar a vida senão olhando para baixo, olhando para as circunstâncias, olhando para as decepções que você teve. Eu não sei o que fez aquela mulher ficar encurvada. Mas já tinham 18 anos que ela não conseguia talvez erguer o seu rosto, olhar para frente, olhar para a vida, encarar seus sonhos, encarar os desafios talvez que a vida tivesse. E quando Jesus encontra com aquela mulher ali, talvez sobre os ombros dela tinha muita carga, por isso ela estava encurvada. E quantas pessoas eu encontro hoje em dia no mesmo dilema daquela mulher, e eu acredito que você pode encontrar alguma relatividade com a vida dela também,
né? Porque às vezes a doença, ela pode estar enraizada, essa forma encurvada de viver, essa forma pesada de viver, talvez o peso dos ombros, né? Esteja relacionada com um divórcio que você passou, talvez uma traição que você vivenciou, o lar desfeito que você cresceu nele e por isso trouxe lembranças assim que hoje mexem com você, né? Um abuso, um desapontamento, qualquer coisa que houve lá no passado e que magoou, machucou, feriu o seu coração, pode ser aquilo que está fazendo com que você olhe para a vida de forma diferente e viva de maneira encurvada. Porque são essas coisas que fazem com essa luta interna que nós temos, né? Que nos faz andar de cabeça baixa muitas vezes, talvez com muita vergonha, ou talvez por causa da quantidade de crítica ao nosso redor, façam com que a gente olhe para baixo e viva com os olhos, não na solução, mas com os olhos na situação. E o que eu acredito que nós precisamos ser é desafiados, porque todos nós temos algum tipo de limitação na vida. Como aquela mulher que eu estou dando exemplo para vocês, de Lucas, ela era uma mulher limitada, com peso, talvez aleijada, a forma dela aleijada de ser, e eu acredito que todos nós vivenciamos alguma dessa limitação que nos deixa deficiente para a vida inteira. E essa deficiência a gente pode passar para os filhos, pode passar para os relacionamentos que a gente tem, nós podemos andar encurvado emocionalmente, financeiramente, na nossa autoestima, nos nossos relacionamentos. Então, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas vivendo encurvadas por pesos que carregam, talvez da mesma forma que aquela mulher carregou de alguma coisa que aconteceu com ela no passado. Hoje em dia, eu convivo com mulheres que reclamam para mim, Silvana, o peso da responsabilidade de ter que agir em várias áreas da minha vida, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que cuidar de filho aqui dentro, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar dessa responsabilidade, daquela, eu tenho que cuidar dos meus pais, é muita coisa, é muita responsabilidade, o cuidado com os outros, o cuidado com família, com casa, preocupação com filhos, com marido, o peso, às vezes, do estado civil, do rótulo que nós carregamos como divorciada, como separada, como aquela mulher que traz em si as marcas dos traumas vividos de algum momento da sua vida. Isso tudo faz com que esses pesos, eles venham nos nossos ombros e fazem com que a pessoa viva encurvada, da mesma forma que aquela mulher. Alguns é o peso do passado, por excesso de experiência negativa, ou por não estar bem fisicamente, por alguma doença decorrente de alguma experiência também que teve, de algum trabalho que está pesado demais, você ter que ajudar financeiramente, além de tudo que você faz, né? Tudo isso nos desgasta. E para sermos livres, de dentro para fora, porque uma coisa é nós carregarmos o peso da responsabilidade, o peso de tudo que acontece ao nosso redor. Uma coisa é isso. Quando a gente está bem, esse peso quase que ele não é visto, ele não pesa tanto. A questão é quando nós estamos com todos os problemas e mais alguma coisa que nos machucou, alguma ferida que nos incomoda. Eu não sei se você conhece a história da lagosta, mas a lagosta, ela tá lá no fundo do mar e ela é aquele bichinho bem maleável, macio, né? Murchinho assim, e ele vai crescendo dentro daquela casca dura. E de repente, aquela lagosta ali dentro daquela casca dura, ela fica grande demais.
E quando ela cresce, a casca começa a impedir o crescimento dela. Aí o que ela faz? Ela desce para um lugar mais escondido, debaixo talvez de uma rocha. Ela se esconde debaixo da rocha e ela então solta aquela casca, aquela coisa que está prendendo ela de crescer. E ela se esconde ali na rocha por causa dos predadores e ela começa a construir em volta dela uma nova casca. E aí a nova casca maior, ela cresce ali dentro e aí, de novo, quando ela cresce mais, ela tem que fazer o mesmo processo. Mas o que é interessante, que me chama a atenção, o estímulo que leva a ostra ir para lá de baixo e mudar e fazer tudo aquilo é esse processo de estresse, é esse processo de dor, é esse processo de crescimento que todos nós passamos. E é interessante que se essa ostra, por exemplo, ela fosse em algum lugar e dissesse, olha, eu não quero mais crescer, eu não quero me ampliar, eu não quero ficar maior do que eu estou, eu não quero romper os meus limites. Talvez alguém aplicasse ali um remedinho e a ostra ficasse paralisada no tamanho que ela está. Mas todo aquele processo acontece na ostra porque ela precisa crescer e chegar no tamanho dela, no tamanho normal. E conosco acontece a mesma coisa. É fácil crescer? De forma nenhuma. Mas tudo aquilo que aconteceu ao nosso redor, tudo aquilo que de alguma forma nos oprime, tudo aquilo que nos limita, toda limitação ao nosso redor serve única e exclusivamente para nós crescermos. É isso que acontece, que nos faz com que a gente seja aquela pessoa que vai influenciar outras. Como que você influencia outras? Por tudo aquilo que você passou quando você estava dentro daquela casca ali e a casca então teve que de alguma forma romper. Então, nós precisamos entender que tudo que nós vivenciamos ao redor serve para o nosso crescimento. Porque o bloqueio, a dificuldade, a luta, a limitação, ela vai te empurrar para fora daquele espaço que você vive. Quando nós somos empurrados pelas circunstâncias, nós crescemos. Não tem outra maneira de crescer. E o crescimento, ele incomoda. O crescimento dói. O crescimento não é agradável. Mas ele vai fazer com que todo esse processo, nós alcancemos o nosso propósito. O propósito, ele é parte daquilo que nós vivenciamos como um todo. Então não tem como nós sermos alguém que vamos influenciar alguém se não passamos de alguma forma por algum processo desse que é crescer na nossa autoestima, crescer de alguma forma nas áreas todas emocionais, né? E de alguma forma, às vezes, a limitação de mente, de crença, de pensamentos negativos ou até de palavras ruins que nós mesmos liberamos contra nós mesmos. Como que eu vejo muitas mulheres ou pessoas dizerem: eu não vou conseguir isso na vida, tudo dá errado para mim, a vida tá difícil demais, eu não vou conseguir, é muita luta, é muita crise, é muita dificuldade. Quando você libera palavras dessa forma, isso vai criando raízes na sua mente de impossibilidade. Você precisa começar a contribuir com você mesmo, dizendo: não, eu vou conseguir, tá difícil, mas eu vou romper. Tá limitante, mas eu vou fazer, no caso, como eu estou dizendo hoje, como a ostra, eu vou me liberar dessa prisão aqui, disso que está me limitando e vou romper os meus limites, né? Nós somos muitas vezes destruídos pelas nossas próprias palavras, pelas nossas próprias crenças, pelos nossos próprios pensamentos, né? E por isso a gente às vezes se torna deficiente
na vida emocional, né? Agora, que tal usarmos a nossa própria força, aquilo que nós temos, né, intrínseco em nós, para romper, para crescer, para ir adiante? Porque muitas vezes eu vejo pessoas esperando que o outro vai fazer alguma coisa, o outro vai ajudar, mas essa força está aqui dentro, essa força parte de nós. Eu entendo que às vezes a dor, ela limita por ela ser familiar. E às vezes nós acostumamos com aquilo que tá ruim. Meu pai costumava dizer, tá ruim, mas tá bom. Porque ele vivenciou tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades na vida, que mesmo estando ruim, ele falava, não, tá ruim, mas tá bom. Mas não é uma coisa que nós podemos ou precisamos acreditar e ter isso como crença. Tá ruim, mas eu vou aceitar isso como sendo a minha realidade. Não, eu posso criar uma realidade diferente. Eu posso fazer algo novo, né? Eu entendo que relacionamentos ruins, eles podem se tornar familiares pra gente, de tal forma que a gente acredite que não exista outra possibilidade. Eu acredito também que a mudança, ela não vem de forma fácil. E às vezes a gente tem que lutar e exercitar os nossos músculos tremendamente para sair de uma situação. Eu também acredito que alguns hábitos, alguns padrões de comportamento são difíceis da gente romper, da gente quebrar na vida da gente, né? Eu acostumei a vivenciar daquele jeito, é a única maneira que eu sei agir, é a única maneira que eu sei de viver, de lidar com a situação. E às vezes a gente mantém a dor num relacionamento ruim simplesmente por causa do medo da mudança. Mas eu quero chamar você hoje para fora dessa situação. Talvez do relacionamento ou dessa crença limitante, dessa forma de reagir, né, com tudo aquilo que você tem vivenciado. Quando nós enxergamos o nosso valor, você que está me ouvindo, quando a gente entende que nós temos um valor e nós encontramos coragem para romper com tudo isso que eu estou falando, com essa limitação invisível, nós vamos alcançar o melhor que Deus tem para nós, de propósito, porque tem um potencial aí dentro, incrível dentro de você. Embora aqueles que estão ao seu redor, talvez pessoas com críticas constantes, dizendo, não, isso não é para você, você não muda, você não rompe, isso você não vai conseguir nunca pelo seu jeito de ser, pela sua maneira, mas eu tenho visto mudanças ao meu redor, então eu acredito 100% que ela é possível. Talvez, como eu encontro pessoas ao meu redor, vivendo como um burro de carga. Já viu aquele burro de carga? Que a única coisa que as pessoas fazem é colocar mais carga, porque acredita que ele pode levar, que ele pode carregar. Então vai colocando carga. É uma pessoa que chega com um problema, você aceita. É alguém que chega com alguma dificuldade, você fala, não, deixa eu te ajudar. E aí nós vamos ganhando de todo mundo uma carga daqui, uma carga dali. Não, eu te ajudo nisso, eu resolvo, eu posso ter essa responsabilidade, mais essa. E é isso que nos faz ficar pesados ao longo da vida, né? Esse estresse, desse peso que às vezes não é nosso e que nós não temos obrigação de carregar. Mas hoje eu te chamo para liberar desse peso. É como aquela pessoa que talvez está com uma corda no pescoço, como aquele burro de carga, e aquela corda tem um limite que diz, você só pode ir até aqui. Você só pode ir até onde essa corda vai. Mas eu acredito que hoje é um momento de você liberar e dizer, olha, eu vou tirar essa corda do meu pescoço, eu vou tirar essas cargas dos meus ombros. Eu não preciso viver isso, né? Até pessoas, é interessante que eu convivi ajudei uma pessoa, uma mulher, que o desejo dela era mostrar para o pai que ela conseguiu viver e vencer na vida.
E aí um dia nós duas conversando e eu perguntando, mas por que esse anseio tão grande de mostrar para o seu pai que você venceu? Ela disse, porque eu cresci com ele dizendo que eu não ia dar nada na vida. Então hoje, o que eu mais desejo, tudo que eu faço, eu hoje estudo, trabalho, faço tudo que eu faço na empresa, trabalho overtime, eu faço hora extra, eu faço tudo isso para mostrar para o meu pai que eu consegui, que eu venci. Aí eu disse para ela, mas você, aonde que seu pai está? Ela falou, não, meu pai não tá vivo mais, meu pai já morreu. E o que eu encontro de pessoas, não só mulheres, mas já encontrei homens, querendo provar para alguém de uma capacidade, porque aqui dentro tem um trauma, aqui dentro tem um bloqueio, que diz para ela, você está limitado nisso. Então você precisa provar para o outro que você pode, que você consegue. A liberdade, a maior liberdade é quando nós entendemos que aquilo que nós vamos alcançar é para nós, é para você. Você precisa provar para você mesmo que você consegue. Não para ninguém ao seu lado. Não para as vozes que disseram para você que você não consegue. Não para ninguém que diz que você é incapaz. Não para ninguém que diz para você que você é inadequada para aquela situação, para aquela carreira, para aquela posição ou para aquele relacionamento. De forma nenhuma. Você tem que mostrar para você. Eu posso, eu consigo, porque eu acredito em mim, eu tenho capacidade, né? Eu sou capaz porque Deus me capacita para isso. E essa mudança, ela só acontece de dentro para fora, ela acontece interna e ela vai expressar no seu, fortemente, naquilo que você vê, naquilo que você está disposta a vivenciar e também está disposta a pagar o preço daquilo, né? Às vezes a convicção que nós temos de que alguém disse para nós que não podíamos, ou alguém que disse pra gente, olha, você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir, nega a posição que nós temos de valor. Só que eu quero dizer para você hoje à noite que você tem um valor intrínseco espetacular. Você é capaz. Você pode. A sua condição de filha de Deus, de filho de Deus, você pode todas as coisas nele que te fortalece. Então, a condição de encurvado, a condição de talvez estar carregando excesso de bagagem, de peso nos seus ombros, você pode deixar de lado hoje e dizer para você, através de uma ação, de uma atitude, eu posso, eu vou conquistar, eu vou conseguir. E eu quero te dizer uma coisa, para Deus não existe discriminação de idade, de sexo, de nada. Deus olha para você e vê você como uma pessoa totalmente capaz, porque Ele te deu a capacidade para isso, para estabelecer os seus sonhos, para estabelecer seus alvos. O que depende é daquilo, da convicção que você tem no seu coração, da capacidade que você acredita que pode ter. Ficar hoje, nessa noite, livre dessa corda aí no pescoço e alcançar a liberdade que Deus tem de poder ir não só até onde a corda vai, mas a qualquer lugar, em qualquer sonho, por mais deslumbrante e grandioso que ele seja aos seus olhos hoje, isso pode acontecer. Uma coisa que me chama a atenção muito forte também na Bíblia, em Hebreus, duas mulheres que entraram para o hall da fama de Hebreus. Uma delas é Sara. Sara, a mulher de Abraão.
E uma outra, eu até entendo que Sara estava ali no hall da fama por ser mulher de Abraão, uma mulher temente a Deus, uma mulher cheia de virtude, né? Teve o filho da promessa, que foi Isaac. Mas uma outra mulher que está no hall da fama é Raabe, uma prostituta. E essa mulher entra no hall da fama pareado, juntinho com aquela mulher que eu acredito tinha o direito talvez de estar lá. E como muitas pessoas podem pensar, tudo bem que ela esteja por aquilo, pela história de vida dela. Mas Raabe, a história de vida dela, não faz muito sentido Raabe estar entrando pro hall da fama. Do hall da fé, melhor dizendo, né? Não no hall da fama. Hoje a gente está acostumado com o hall da fama em Hollywood, então eu troquei aqui. Mas é uma coisa interessante. Aquela mulher foi chamada para ali única e exclusivamente porque ela teve uma atitude de crer. Raabe, ela creu no impossível. Ela creu em alguma coisa que fugia totalmente ao controle dela. Eu não sei qual que é a circunstância hoje na sua vida que te puxa para trás, que te fala assim bem alto nos seus ouvidos, olha, você não vai conseguir isso. Eu sonho com uma empresa, mas isso não é para mim. Eu sonho em trabalhar sozinha, em ter alguma coisa onde eu vou fazer ali, ter o meu ganho, não vou trabalhar para uma pessoa, mas eu penso que não ser capaz. Ou então eu vou ser livre desse trauma que até tem, como eu disse em algumas lives que eu fiz atrás, às vezes nós, por causa de alguns traumas, ficamos doentes. Doente por causa a pressão alta, por causa da depressão, por causa da raiva, por causa do medo, por causa da ansiedade. E às vezes isso hoje está impedindo de você de ir à frente, conquistar aquilo que você sonhou. E é interessante que talvez você pense, não, por causa dessa doença eu não posso romper, ou por causa dessa limitação eu não vou conseguir romper. E Raabe, a única coisa que ela teve para entrar no hall da fé, juntamente com Sara, foi acreditar, foi ter fé e crer que Deus poderia fazer algo por ela. E é o que eu te chamo hoje a ter no seu coração. Fé para crer no impossível. Pode acontecer com você? Pode acontecer com você da mesma forma, porque Raabe chegou lá não porque Deus honra a moralidade, mas porque Deus honra a atitude. A atitude de fé faz toda a diferença. Isso faz com que a gente saia de uma pessoa comum para ser uma pessoa sobrenatural, surpreendente e entrar para algo assim, a mulher que foi mulher de sucesso. Então, a fé, essa ação, fez com que Raabe entrasse para um lugar totalmente diferente. A Sara teve fé? Ela teve, porque você precisa de ter fé para dar luz a um filho aos 90 anos. Exigiu dela algo extraordinário? Com certeza exigiu. Mas exigiu também de Raabe sair da crença que toda a cidade dela tinha, que todo o povo dela tinha, e entrar para alguma coisa, para ser a única pessoa que foi livre e que saiu livre da sua cidade, que toda ela foi destruída e queimada a fogo. Então, às vezes alguma coisa que está nos prendendo, alguma crença que toda a minha família teve, que toda a minha geração passada foi passando, de geração em geração. Você não pode, você não é capaz, você não tem condição para isso. Você talvez hoje é a única pessoa que está estudando numa herança familiar que ninguém conseguiu estudar. Você foi a única que se formou na faculdade ou está estudando para formar, né? Mas da mesma forma que Raabe agiu em fé, que Sara agiu em fé, você está agindo. E eu quero te encorajar hoje a ir avante, a continuar acreditando. Por quê? Porque é a única forma de nós, a despeito do passado,
tomarmos uma posição e fazer um futuro diferente. Porque a fé, ela equaliza todo mundo na mesma situação. Da mesma forma que Sara foi equalizada com Raabe, uma prostituta. Então, o que Deus faz por nós é não importar com os erros do passado. Não importar com a vida que você teve lá atrás, mas a partir do momento que nós dizemos, eu quero algo diferente na minha vida, eu quero mudar o meu destino, eu quero ir para algo novo, eu tô pronta a acreditar no melhor que Deus tem para mim. Então ele pode restaurar, como no caso dela, não só a vida dela, mas toda a família dela foi beneficiada com aquela atitude de fé que Raabe teve. É interessante, todas as pessoas que estão ao seu redor hoje, elas podem ser beneficiadas com uma atitude positiva, uma atitude de fé que você tiver, uma mudança de rota na sua vida. Todas as pessoas que estão ao seu redor podem beneficiar, porque não importa aonde você começou, não importa a sua história, não importa seu passado, não importa seu background, que vai impedir de Deus agir de uma forma sobrenatural no seu futuro. Não importa esse passado, o que importa é a decisão que eu tenho hoje de mudar e de me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne, né? Um compromisso com a restauração integral da minha vida. Porque é fácil viver no passado, naquilo que de alguma forma foi doído, machucou. Não é difícil viver nisso, porque foi o que eu vivenciei, foi o que eu experimentei a minha vida inteira. Agora, o que Deus nos chama é para vivenciar o novo, é olhar para o futuro e não ficar com os olhos no retrovisor contemplando aquilo que doeu, mas que essa dor me impulsione a ir para frente. Então, hoje eu te convido para tomar alguns passos. Como eu falei no princípio, tem algumas coisas interessantes que nós podemos fazer para ir para o novo, para ir para o melhor de Deus na nossa vida, para alcançar o nosso propósito. Porque eu acredito que todos nós temos uma mulher curvada dentro da gente. Tem talvez uma Raabe aqui dentro. Ou talvez tenha uma Sara impossibilitada de gerar aos 90 anos. Precisa de uma força extracomunal para ter? Sim, porque eu que já tive filho e você que me escuta que já teve um filho, nós sabemos a força que você precisa ter para gerar um sonho, para gerar um filho, para dar à luz a alguma coisa grandiosa. Então, em qualquer um desses exemplos, tanto da mulher encurvada, quanto de Raabe, quanto de Sara, nós precisamos ir além da nossa impossibilidade e erguer, e levantar os nossos olhos, olhar para frente, olhar para o futuro, olhar não só para aquilo que está nos bloqueando, mas olhar para aquilo que pode acontecer, para aquilo que está à nossa frente e que é possível com tudo aquilo que Deus nos dá de capacidade de ir para frente. Enquanto você fica amarrado ou travada, vamos dizer assim, na impossibilidade, você não avança, você fica limitada. Mas quando você entra em contato, né, com a verdade sobre você mesma, você vê que você pode ser livre. É um dos passos. Enquanto eu acredito que eu vivo de repente numa nuvem ou numa situação de que é difícil demais deparar com a dor, ou é difícil demais encarar a realidade que eu vivi, não tem como eu ir para o novo. Então, depois que eu entendo que eu posso ser uma Sara,
uma mulher encurvada ou até uma Raabe, eu preciso encarar a verdade. Eu sou isso. Só depois que eu encaro essa verdade é que eu tenho condição de ser livre e me libertar e vivenciar o novo. Porque o passado, ele não determina o meu futuro. Houveram situações tristes, doloridas, sim, mas ele pode ser aquilo que vai me impulsionar e julgar no meu melhor hoje. Então eu não preciso viver baseada somente nos fracassos anteriores, nos meus erros, na minha fragilidade, naquilo que foi ruim do meu passado. Mas eu posso sim utilizar aquilo para poder ir para frente e viver a diferença. Porque a cura é uma parceria entre eu e entre Deus. E às vezes até uma terceira pessoa. Porque Deus é aquele que está sempre do nosso lado para produzir essa cura. Mas às vezes a gente, por estar tão encurvada, com os olhos tanto na situação, a gente não consegue enxergar que tem uma luz no fim do túnel, ou encontrar o caminho que está bem adiante de nós. Então, às vezes, precisa de uma terceira pessoa, de alguém que vai falar, olha, nos tomar pela mão e nos levar até aquele lugar desejado, aquele lugar do sonho, aquele lugar que a gente tanto quer, almeja, mas acha que é impossível. Então, é uma parceria que a gente faz, é uma decisão que a gente precisa tomar, é uma escolha que a gente faz. E para isso eu preciso querer, porque eu acredito que entra o 100% do seu querer, do seu desejo de ir, do seu desejo de se libertar, com a força que Deus te dá e com a estratégia que você vai ter, talvez, vinda de uma terceira pessoa, de alguém que vai te mostrar um caminho adiante de você. E você precisa também, uma coisa muito importante, é colocar limites ao seu redor, daquelas pessoas que de alguma forma podem ter usado você, limites para aqueles que abusaram de você, limites para aquelas vozes que estão sempre dizendo que você não pode, que você não vai, que você é incapaz. Pôr limite nas vozes que estão ao seu redor dizendo, olha, essas são as limitações, isso você não pode, isso é impossível para você. Então, quando nós entendemos que nós precisamos colocar limite ao nosso redor, para as pessoas, às vezes, que estão falando o que não devem ao nosso respeito. Limite para aquelas pessoas que dizem, olha, você não é capaz. Limite para aquelas pessoas que de alguma forma têm abusado ao longo da vida e que só quando eu entendo o valor que eu tenho, eu digo basta. Eu preciso começar a colocar limites ao meu redor para estas pessoas. Seja marido, seja amigos, seja colegas, seja pessoas do nosso círculo muito íntimo, até família. Mas nós precisamos entender, eu preciso colocar esses limites. Porque eu preciso, a pessoa que vai me respeitar começa comigo mesmo. Eu preciso me respeitar. Eu preciso dizer basta para as cargas que estão colocando nos meus ombros, né? Para as pessoas que de alguma forma vêm, você pode carregar mais um pouquinho? Eu digo sim. Não, eu vou limitar essas pessoas. Ah, você pode fazer isso para mim mais uma vez, mais duas, mais três? Não, eu digo chega. Eu digo basta para essas pessoas que estão ao meu redor, né? Mas eu preciso entender que eu tenho valor. O valor que as pessoas vão me dar baseia-se no valor que eu dou a mim mesmo. Enquanto eu não dou valor a mim mesmo, as pessoas acreditam que elas podem usar. As pessoas acreditam que elas podem fazer uso da maneira que elas quiserem da minha vida. Mas quando eu entendo que eu é que vejo o meu valor e eu dito as regras, as coisas mudam. E, por último, você precisa acreditar que é possível.
É possível acontecer uma mudança, é possível ser livre, é possível vivenciar uma liberdade de dentro para fora. Isso não existe raça, isso não existe cor, não existe idade, não existe limitação alguma, porque Deus ele olha para o nosso coração e não para a nossa condição, para nossa aquilo que eu posso, aquilo que eu sou capaz, de forma nenhuma. Ele se faz capaz através de nós. Então, ele está pronto a te dar a mão, a te dar força, a te tirar do lugar que você está. E da mesma forma que Jesus falou com aquela mulher, mulher, erga, mulher, venha para fora. Deus está chamando você hoje para fora da situação que você está, para fora da crise que você está, para fora das limitações que você vê ao seu redor, mas acha que não tem condição de sair, não vê possibilidades. Deus hoje está te chamando para fora dessa situação, de romper com esses laços e vivenciar o melhor para a sua vida. Ah, Silvana, mas pela minha idade eu não acredito que eu sou capaz de vivenciar algo novo hoje. Independe da sua idade. Se você é nova demais ou se você acha que é velha. Não importa a idade, porque Deus está sempre nos chamando para algo novo. Deus sempre está nos chamando para vivenciar o novo dele. E depende da sua aceitação. E de você diz, eu quero. Eu estou pronta, eu quero receber algo de novo, vivenciar o novo de Deus. E é assim que ele vai começar a agir na sua vida. Então é isso que eu te chamo para hoje, fazer esse, vamos dizer, um contrato com você mesmo. Eu quero viver o novo, eu quero viver algo que Deus escreveu ao meu respeito, antes mesmo de eu nascer. E quando nós quando a gente faz isso, a gente começa a experimentar algo assim surpreendente, uma liberdade, como eu disse no início, que vem de dentro para fora. E é isso que ele tem para você, ok? Que você possa hoje estar vivenciando isso de Deus, é algo que ele tem específico para você, que está me ouvindo, independente da sua idade, eu tenho certeza, é o melhor que ele vai ter para você como história de vida, como projeto, como propósito na sua vida. Um forte abraço, até a próxima semana, próxima live que nós vamos ter, ok? Um beijo grande no seu coração, até lá.